Espírito Santo, eu desejo ouvir sua voz. Você já se ajoelhou em oração esperando que o céu respondesse, mas tudo o que encontrou foi silêncio? Esse silêncio, que muitos interpretam como abandono, é na verdade o momento em que o Espírito Santo mais trabalha em nós. Não é ausência, é treinamento. Enquanto você sente que nada acontece, ele está moldando sua sensibilidade, ensinando a discernir o sussurro dele em meio ao barulho da sua alma. A grande verdade é que a voz de Deus raramente chega em forma de gritos ou sinais espetaculares. Ela chega como um sussurro que exige proximidade. E é justamente nesse ponto que muitos desistem, porque esperam experiências arrebatadoras quando, na realidade, o Espírito deseja formar em você uma escuta madura, capaz de distinguir o que é voz divina, o que é ruído da mente e o que são mentiras do inimigo. Esse treinamento não é para alguns poucos escolhidos, mas para todo filho que deseja conhecer a intimidade de Deus. E hoje, você vai entender como abrir espaço dentro de si para ouvir com clareza aquilo que o Espírito sempre quis revelar. O que significa ouvir com o Espírito? Escutar a voz do Espírito Santo não acontece pelos ouvidos naturais, mas por uma percepção interior. Muitos acreditam que ouvir a Deus é esperar um som audível ou um sinal visível, mas a realidade é que o Espírito fala dentro do nosso ser. Essa voz não compete com barulhos externos. Ela se manifesta em convicções profundas, paz inesperada e direção que não pode ser explicada apenas pela lógica. É aqui que muitos se confundem. Querem interpretar a voz de Deus com os padrões humanos de comunicação, quando na verdade o Espírito fala na dimensão do Espírito. O problema é que a mente está saturada de pressa, de ansiedade e de vozes externas. Corremos o tempo inteiro atrás de respostas instantâneas, mas Deus não se submete à urgência humana. Enquanto buscamos atalhos, Ele nos treina para a maturidade. A voz dele não é programada para satisfazer curiosidade, mas para nos conduzir à obediência. Essa diferença é crucial. Quem busca apenas informações dificilmente permanece, mas quem deseja relacionamento aprende a esperar e a reconhecer o sussurro interior. Ouvir com o Espírito é perceber quando uma palavra bíblica salta de forma viva, quando uma decisão cercada de dúvidas é envolvida por paz, quando uma oração simples gera convicção. Não é imaginação, não é pensamento positivo, é testemunho interno. Paulo chama isso de o testemunho do Espírito com o nosso espírito. É uma conexão invisível que revela a direção mesmo quando não há lógica favorável. A mente pode até gerar ideias e interpretações, mas somente o Espírito gera convicções que resistem ao tempo. Você pode esquecer um conselho humano, mas não consegue apagar a lembrança da voz que o Espírito plantou em você. Essa voz é suave, mas firme. É calma, mas inabalável. É como se Deus colocasse uma marca invisível em seu coração, um sinal de que você está sendo conduzido. Por isso, o desafio não é ouvir mais alto, e sim silenciar dentro de si o suficiente para reconhecer essa percepção. O segredo não está em buscar experiências místicas constantes, mas em cultivar intimidade. Quanto mais tempo você passa com ele, mais claro se torna distinguir o que vem de Deus e o que vem de você mesmo. Ouvir com o Espírito é, acima de tudo, um exercício de rendição. Pensar com fé e escutar com o Espírito. Há uma diferença enorme entre alimentar pensamentos de fé e de fato escutar a voz do Espírito Santo. Pensar com fé mantém sua mente positiva, declara promessas, lembra o que Deus já fez e renova a esperança. Isso é essencial, mas não substitui o ato de ouvir com o Espírito, porque enquanto a fé traz coragem para enfrentar o dia, a escuta espiritual traz direção para trilhar o caminho certo. Quando você apenas pensa com fé, pode confundir seus próprios desejos com a voz de Deus.
A mente cria projeções, imagina soluções, repete frases de encorajamento. Tudo isso tem valor, mas não garante que seja direção divina. Já ouvir com o Espírito é algo mais profundo. É receber uma instrução que não nasceu de você, mas foi impressa por Deus no íntimo do seu ser. A diferença se torna evidente quando, mesmo sem entender os detalhes, você percebe uma convicção inabalável que orienta seus passos. A fé fortalece, mas a voz do Espírito guia. E muitas vezes essa voz não confirma o que você já quer, mas aponta para aquilo que precisa ser transformado. É nesse ponto que o relacionamento com Deus se prova verdadeiro. Quem busca apenas reforçar suas vontades se contenta com pensamentos positivos. Quem busca ouvir o Espírito está disposto a mudar de rota, mesmo quando isso desafia seus planos. Escutar com o Espírito não é um exercício intelectual, é uma postura de rendição. É quando você se abre para ser conduzido mesmo sem todos os detalhes revelados. É deixar que a palavra deixe de ser apenas informação e se torne direção prática. É quando o versículo lido pela manhã se transforma em resposta durante o dia. É quando a oração feita em silêncio gera discernimento diante de uma decisão importante. Essa diferença entre fé mental e escuta espiritual define se a vida será conduzida por impressões humanas ou pela voz de Deus. Quem aprende a viver além do pensamento positivo descobre que a direção do Espírito é sempre mais precisa, mesmo quando parece contrária ao que se esperava. E é justamente nesse lugar que o propósito de Deus começa a se manifestar de maneira clara. Os ruídos que impedem a voz. Se existe algo que atrapalha a clareza da voz do Espírito, são os ruídos. Eles podem ser externos ou internos, e ambos competem pelo espaço onde Deus deseja falar. Os ruídos externos são visíveis. Excesso de informações, opiniões de todos os lados, conselhos conflitantes, notícias constantes, redes sociais, entretenimento sem pausa. Vivemos imersos em vozes humanas e digitais que, sem perceber, formam uma camada de distração sobre a nossa alma. Quando consumimos mais palavras dos homens do que a palavra de Deus, o resultado é confusão. Mas ainda mais perigosos são os ruídos internos. Eles não gritam por fora, mas gritam por dentro. Ansiedade que pressiona, medo que paralisa, dúvida que questiona tudo, culpa que acusa, orgulho que recusa render-se. Esses ruídos podem não ser ouvidos pelos outros, mas são ensurdecedores para quem os carrega. O coração fica tão ocupado com esses sons silenciosos que o sussurro do Espírito se perde em meio ao caos. Escutar com o Espírito exige silêncio mais profundo do que o ambiente pode oferecer. Não basta desligar aparelhos, é preciso aquietar a alma. O Espírito Santo não compete com a ansiedade. Ele se manifesta na paz. Essa paz não é ausência de problemas, mas a marca da presença de Deus. Sempre que o Espírito fala, ele gera paz que permanece, mesmo quando a instrução é desafiadora. Por isso, a capacidade de ouvir não depende tanto do barulho externo, mas do nível de rendição interior. Uma mente em desordem não reconhece o sussurro de Deus. O segredo é criar espaço de quietude, onde a voz divina pode ser distinguida das outras. Silêncio aqui não é vazio, é ambiente de encontro. Práticas simples ajudam, momentos diários sem distrações, oração não para falar muito, mas para aquietar, leitura da palavra não como tarefa, mas como alimento. Ao mesmo tempo, emoções precisam ser submetidas a Cristo. Quanto mais alinhamos pensamentos e sentimentos ao Senhor, mais fácil se torna discernir sua voz. Quem decide confrontar e vencer esses ruídos, abre espaço para perceber que Deus nunca esteve calado.
Ele sempre falou, mas sua voz é clara apenas para quem se dispõe a escutar no silêncio da alma. Porque o Espírito sussurra. O Espírito Santo não grita para ser ouvido. Ele não precisa disputar espaço com o barulho do mundo, porque a voz dele é direcionada aos íntimos. Quando Deus fala em forma de sussurro, ele está chamando para perto. Quem deseja ouvir precisa se aproximar, precisa inclinar o coração. O sussurro é um convite à intimidade, e é nesse detalhe que muitos tropeçam. Querem que Deus se manifeste de forma estrondosa, mas ignoram que o verdadeiro poder se revela na suavidade. O exemplo de Elias é marcante. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas o Senhor se revelou na brisa suave. Essa brisa exigia atenção, exigia silêncio interior, exigia proximidade. O Espírito fala assim porque deseja formar corações sensíveis, e não apenas impressionar com demonstrações grandiosas. A grande questão não é se Deus fala, mas se nós conseguimos nos aproximar o suficiente para perceber o sussurro dele. O sussurro também revela motivações. Quem procura Deus apenas para resolver problemas, espera gritos, sinais urgentes, respostas imediatas. Já quem o busca por amor, aceita se contentar com a brisa que chega de forma calma, porque entende que a presença vale mais do que a resolução rápida das circunstâncias. Deus não compete com aquilo que você prioriza. Se o coração está cheio de outras vozes, o sussurro não será percebido. Essa forma de falar é estratégica. O sussurro testa se a busca é genuína. Ele mostra se estamos interessados na presença ou apenas nos benefícios. Quem se aproxima só para pedir dificilmente reconhece o tom suave da voz de Deus. Já quem se aproxima para conhecer, mesmo sem pressa, percebe que o sussurro é constante e transformador. Ouvir o Espírito não depende da altura da voz, mas da disposição em aquietar a alma e se inclinar. Quanto mais sensível você se torna ao sussurro, mais percebe que ele não busca espetáculo, mas proximidade. O sussurro é a linguagem reservada para os amigos de Deus, e esse é o convite para você. Deixar de correr atrás de gritos e aprender a viver atento ao leve som que guia de forma firme e amorosa. Sensibilidade espiritual. Estar mais perto. Não saber mais. Sensibilidade espiritual não tem a ver com acumular informações ou dominar conceitos teológicos. Não se trata de conhecer cada detalhe da Bíblia de cor, nem de ter experiências místicas a todo instante. A verdadeira sensibilidade nasce da intimidade. É fruto de convivência, de proximidade constante, de tempo de qualidade na presença de Deus. Você pode passar anos em igrejas, ouvir centenas de pregações e ainda assim não desenvolver sensibilidade. Mas alguns minutos diários de rendição sincera diante do Espírito podem abrir seus ouvidos para uma clareza que não vem do esforço humano. Deus não se impressiona com diplomas, com eloquência ou com títulos. O que atrai o coração dele é um espírito quebrantado e disponível. Pessoas comuns, que buscam a presença em segredo, muitas vezes ouvem com mais nitidez do que líderes que vivem apenas de atividade. Sensibilidade não é sobre posição, é sobre entrega. Ela cresce de forma prática. Um tempo secreto de oração onde não há plateia, apenas sinceridade. Momentos de arrependimento genuíno, quando o coração é confrontado e escolhe obedecer. O hábito de carregar a consciência da presença ao longo do dia perguntando: Senhor, o que queres de mim agora? Essas atitudes simples afinam o ouvido espiritual e criam uma conexão que não depende de circunstâncias. Quanto mais perto você se coloca de Deus, menos precisa de sinais externos. As confirmações visíveis se tornam apenas complemento, porque a voz interior já se torna clara. É como uma amizade profunda. Quanto mais se convive,
menos palavras são necessárias para entender. O Espírito Santo deseja esse nível de proximidade, onde a sensibilidade é resultado da convivência e não da performance. Essa sensibilidade não é privilégio de poucos. Está disponível a qualquer filho que decide trocar correria por presença, aparência por essência e religiosidade por relacionamento vivo. A intimidade é o terreno onde a sensibilidade floresce e é nesse lugar que a voz do Espírito se torna parte natural da vida diária. Amar o Espírito, não apenas usá-lo. O Espírito Santo não foi dado como um recurso de emergência para ser acionado apenas quando a vida entra em colapso. Ele não é uma ferramenta para resolver crises, nem um oráculo que responde sob demanda. Ele é Deus, digno de amor e devoção. Muitos não percebem, mas tratam o Espírito apenas como meio para alcançar objetivos pessoais. Pedem soluções rápidas, milagres instantâneos e respostas para manter seus planos de pé. Essa postura reduz o relacionamento a uma troca utilitária e não a uma comunhão de amor. A verdade é que o Espírito fala com clareza a quem o ama, não a quem o manipula. O amor gera permanência, gera paciência, gera obediência. Quando você ama alguém, você não corre apenas em momentos de necessidade. Você permanece porque deseja estar junto. Assim também é com o Espírito. Ele se manifesta de forma íntima e profunda, a quem valoriza sua presença acima dos benefícios. Quem busca apenas respostas pode até ouvir ecos da própria mente, mas quem busca comunhão experimenta direção real. O Espírito não negocia com interesses humanos. Ele fala aquilo que precisamos, não o que queremos. Por isso, escutar de verdade passa por um coração disposto a obedecer, mesmo quando a instrução é contrária aos desejos pessoais. É nessa hora que se prova se há amor ou apenas conveniência. Amar o Espírito é cultivar relacionamento diário, é dedicar tempo sem pressa, é valorizar os momentos de silêncio tanto quanto as respostas recebidas. É trocar a frase, quero uma resposta, por quero a tua presença. É entender que a voz é consequência natural do relacionamento, e não prêmio para quem insiste em fórmulas religiosas. A voz de Deus não se cala, mas permanece encoberta para aqueles que o tratam como recurso. Quem o ama de verdade, escuta cada vez mais. Porque o amor cria espaço, e onde há espaço, a voz do Espírito se torna constante, firme e transformadora. O que o Espírito ama dizer. Muitos acreditam que a voz do Espírito Santo vem apenas para confirmar seus desejos ou reforçar decisões já tomadas. Mas o Espírito não foi enviado para validar vontades humanas, e sim para moldá-las ao padrão do céu. Por isso, a maioria das vezes ele fala sobre assuntos que o coração natural resiste em aceitar. Quem espera apenas palavras agradáveis se frustra, porque a prioridade do Espírito é formar caráter e não massagear o ego. Ele ama falar sobre arrependimento. O Espírito é aquele que convence do pecado e chama de volta ao caminho. Não há comunhão verdadeira sem transformação, e não existe transformação sem arrependimento. Por isso, muitas vezes a voz de Deus chega como um convite a mudar atitudes, a confessar falhas e a realinhar a vida. Ele também insiste em falar sobre perdão. Guardar mágoas é como manter correntes invisíveis que sufocam o espírito. O Espírito Santo orienta a soltar ofensas porque sabe que o coração aprisionado não escuta com clareza. O perdão não é apenas benefício ao outro, é libertação para quem obedece. Outro tema recorrente é a exortação. A voz do Espírito confronta, corrige e direciona. Não para humilhar, mas para restaurar. Muitas vezes ele aponta áreas ignoradas, mostra perigos ocultos e alerta contra caminhos que parecem bons, mas levam à destruição. Além disso, o Espírito fala sobre propósito. Ele lembra quem você é em Cristo,
reafirma a identidade e confirma o chamado. Essa voz não dá todos os detalhes de uma vez, mas oferece direção suficiente para cada passo. É como uma lâmpada que ilumina o caminho à medida que você caminha. Por fim, o Espírito traz direção prática. Nem sempre em forma de revelações espetaculares, mas como paz constante que guia decisões. Essa paz é sinal de que o céu está aprovando, e a ausência dela é sinal de alerta. Quem aprende a valorizar essas palavras descobre que o Espírito não é previsível, mas é fiel. Ele fala sobre aquilo que poucos querem ouvir, mas é justamente o que precisamos para viver uma vida firmada em Deus. A arte de esperar sem ruído. Um dos maiores testes da vida espiritual é lidar com o silêncio de Deus. Quando oramos e não recebemos resposta imediata, a ansiedade tenta preencher o espaço com dúvidas e questionamentos. É nesse cenário que muitos interpretam o silêncio como abandono. Mas, na verdade, ele pode ser um processo de amadurecimento. O Espírito Santo não trabalha segundo a pressa humana. Ele não se curva à nossa urgência, mas nos ensina a alinhar o coração ao tempo de Deus. Esperar em silêncio não significa inatividade, mas exercício de confiança. É aprender a descansar no fato de que a ausência de resposta não significa ausência de cuidado. Muitas vezes, o ainda não do céu é proteção. Ele pode estar guardando você de escolhas precipitadas, fortalecendo sua fé para sustentar o que virá, ou moldando o caráter antes de entregar a promessa. A espera também revela motivações. Quando alguém busca a Deus apenas por interesse, cansa rápido no silêncio. Mas quem o busca por amor, permanece. Essa permanência aprofunda a fé, porque ela deixa de depender de emoções passageiras e se ancora na certeza de que Deus continua presente, mesmo quando não fala da forma esperada. Durante o tempo de silêncio, a palavra escrita se torna ainda mais essencial. Ela é a voz de Deus registrada, e quem se alimenta dela encontra direção mesmo quando o Espírito não traz instruções específicas. O coração que permanece na palavra aprende a reconhecer que a promessa de Deus é suficiente para sustentar o presente. O silêncio não deve ser preenchido com desespero, mas com adoração. Quando escolhemos louvar em meio à espera, fortalecemos nossa sensibilidade. A ansiedade grita, mas a adoração aquieta a alma. E é nesse ambiente de rendição que a voz do Espírito volta a ser percebida. Esperar sem ruído é escolher confiar. É abrir mão de controlar os resultados e permitir que Deus conduza o processo. Quem aprende essa arte descobre que o silêncio não é vazio, mas preparação. E quando a voz finalmente chega, ela encontra um coração pronto para obedecer. Discernindo a origem da voz. Um dos maiores desafios da vida cristã é distinguir se o que ouvimos vem de Deus, da nossa própria mente ou do inimigo. Muitas pessoas confundem sentimentos com direção divina e, por isso, acabam frustradas quando percebem que seguiram apenas suas emoções. É por isso que o discernimento é indispensável. O Espírito Santo nunca fala em contradição à palavra. Essa é a primeira chave. Se a voz que você escuta não encontra respaldo nas Escrituras, não é Deus quem está falando. A voz de Deus tem marcas claras. Ela sempre gera paz, mesmo diante de instruções difíceis. Essa paz não é a ausência de luta, mas uma segurança interior que permanece. A voz divina também conduz a frutos de vida, transformação e crescimento. Ela nunca traz confusão ou alimenta o ego. Pelo contrário, aponta para Cristo e molda caráter. Além disso, costuma ser confirmada ao longo do tempo, seja por outras pessoas alinhadas ao Espírito, seja por circunstâncias que revelam o cuidado de Deus. Já a voz do inimigo é marcada por acusação, medo, dúvida e pressão. Ele fala para aprisionar e distorcer. Suas palavras geram inquietação e desesperança.
Sempre que um pensamento leva à paralisia e à perda da fé, podemos identificar a ação maligna. Diferente do espírito, que corrige para restaurar, o inimigo acusa para destruir. A voz da mente, por sua vez, é moldada por desejos, traumas e memórias. Ela tenta reproduzir lógicas humanas e, em muitos casos, confunde-se com a vontade pessoal. É por isso que muitas vezes pensamos estar ouvindo Deus, quando na verdade apenas reforçamos o que já queríamos. Discernir exige prática constante de convivência com o Espírito. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais clara se torna a diferença entre essas vozes. A submissão à palavra e a obediência diária criam sensibilidade para identificar rapidamente o que é divino e o que é humano ou maligno. A maturidade espiritual não está em ouvir vozes o tempo todo, mas em reconhecer a fonte correta. Só assim é possível caminhar com segurança, guiado pelo Espírito Santo e protegido de enganos. A confirmação silenciosa. Muitos acreditam que, quando Deus fala, ele precisa repetir várias vezes para que a mensagem seja confirmada. Mas o Espírito Santo não trabalha alimentando inseguranças. Ele não repete indefinidamente porque não deseja criar filhos dependentes de sinais constantes, mas filhos que aprendem a confiar. A voz dele é acompanhada por uma marca inconfundível: convicção. E essa convicção não se desgasta com o tempo, pelo contrário, amadurece e se fortalece. A confirmação divina raramente vem em gritos ou em experiências extraordinárias. Na maioria das vezes, ela aparece no dia a dia, em detalhes que só quem está atento percebe. Pode ser uma paz que insiste em permanecer mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Pode ser um versículo que surge repetidamente em diferentes momentos. Pode ser um conselho sábio vindo de alguém que não sabia da sua luta, mas que, sem perceber, fala exatamente o que você precisava ouvir. Essas confirmações não são coincidência, são testemunhos do Espírito ao longo do caminho. É importante entender que confirmação não é conveniência. Muitas vezes, o Espírito confirma instruções que desafiam nossos planos e exigem renúncia. E é justamente nesse ponto que o coração é testado. Você deseja realmente ouvir Deus ou apenas reforçar a própria vontade? O silêncio entre uma instrução e outra também é parte da confirmação. Quando ele fala e você obedece, o próximo passo só virá no tempo certo. Deus não tem pressa em nos dar cada detalhe, porque o propósito dele não é apenas conduzir, mas formar. Ele deseja que a confiança seja cultivada. Por isso, a confirmação não é um eco imediato, mas um processo. Ao longo do tempo, os frutos começam a aparecer, e é nesse amadurecimento que o coração percebe que foi o Espírito quem falou desde o início. A voz do Espírito não precisa ser multiplicada para ser verdadeira. Basta ser discernida, obedecida e lembrada. Quem aprende a confiar no primeiro sussurro descobre que a confirmação vem, mas vem em silêncio, com firmeza e no ritmo perfeito de Deus. Obediência que afina o ouvido. Existe um princípio espiritual que poucos levam a sério. Cada vez que o Espírito fala e não obedecemos, o coração se torna menos sensível à voz dele. É como se uma camada de resistência fosse criada. Aos poucos, a clareza diminui, e o que antes era convicção se torna dúvida. Por isso, a obediência não é apenas uma resposta correta, é também o caminho para manter os ouvidos espirituais abertos. A voz de Deus não é dada para entretenimento. Ele não fala apenas para satisfazer curiosidade, mas para guiar em decisões práticas. Quando o Espírito dá uma instrução, mesmo pequena, ele espera a obediência. E muitas vezes a próxima direção só será liberada quando a anterior tiver sido colocada em prática. Essa lógica não é castigo, é treinamento.
Deus não desperdiça palavras em corações que não estão dispostos a agir. Obedecer pode significar passos simples, como perdoar alguém, ajustar uma atitude ou abandonar um hábito que entristece o espírito. Também pode envolver grandes decisões, como mudar de rota, abrir mão de oportunidades ou esperar quando tudo dentro de você quer correr. Independentemente do tamanho, cada ato de obediência cria mais sensibilidade. É como sintonizar um rádio. Quanto mais ajustado, mais nítido o som. Quem vive apenas colecionando experiências espirituais, mas não pratica, acaba se enganando. O objetivo da voz não é gerar emoção, é produzir transformação. Quando você obedece, mesmo sem compreender todos os detalhes, algo dentro de você se alinha e a conexão com o Espírito se torna mais clara. Faça uma reflexão. Qual foi a última instrução que Deus lhe deu? Você obedeceu ou apenas guardou como lembrança? Muitas vezes a sensação de que não ouvimos mais nada está ligada a um passo ignorado. Voltar ao ponto da desobediência é reabrir o canal da voz. A obediência transforma a revelação em experiência real. E à medida que você pratica o que já recebeu, o Espírito encontra espaço para revelar ainda mais. O ouvido que responde torna-se afinado, e a vida passa a ser conduzida por uma voz constante, firme e cada vez mais clara. Menos de si, mais espaço para ele. A voz do Espírito Santo se torna clara quando há espaço disponível. O problema é que a maioria das pessoas vive tão cheia de si mesmas que não há lugar para o sussurro divino. Orgulho, autossuficiência, necessidade de controle e medo de perder o domínio das próprias escolhas são barreiras invisíveis que abafam o som da voz de Deus. O Espírito não compete com o ego. Onde há excesso de eu, a presença dele se retrai. Por isso Jesus falou sobre negar a si mesmo. Esse não é um chamado para anular identidade, mas para abrir espaço interior. A renúncia diária é a chave para uma escuta afinada. Quando você abre mão da necessidade de ter sempre razão, quando decide perdoar em vez de alimentar mágoa, quando se dispõe a servir mesmo sem reconhecimento, você está criando ambiente para o Espírito se manifestar. Cada decisão de humildade funciona como uma limpeza no coração, tornando-o mais sensível ao toque divino. O problema é que queremos ouvir direções grandiosas sem praticar renúncias simples. Esperamos que Deus fale sobre futuro, mas ignoramos quando Ele pede silêncio em uma conversa ou paciência em uma fila. O Espírito fala nos detalhes, e quem não obedece no pequeno dificilmente reconhecerá no grande. O coração vazio de si mesmo é terreno fértil para a voz de Deus. Essa é a razão pela qual pessoas quebrantadas que reconhecem suas limitações costumam escutar com mais nitidez. A dependência abre espaço, a soberba fecha. Quanto mais você insiste em controlar, mais distante parecerá a voz do Espírito. Mas quando você entrega, ele encontra liberdade para conduzir. Esse processo não é instantâneo, mas diário. É escolher constantemente diminuir para que Cristo cresça. É alinhar planos, ritmos e desejos à vontade de Deus. E quanto mais você pratica esse movimento, mais percebe que o Espírito fala de forma clara, porque finalmente encontrou espaço livre para agir. Deus nos detalhes. Muitos esperam ouvir a voz de Deus apenas em grandes momentos, em experiências extraordinárias ou em decisões que parecem definir toda a vida. Mas o Espírito Santo não se limita a ocasiões marcantes. Ele se revela nos detalhes, na rotina, em situações aparentemente pequenas que passam despercebidas a olhos apressados. Quem aprende a valorizar esses sinais descobre que o céu fala constantemente, mas apenas os atentos percebem. O Espírito pode usar uma frase inesperada em uma conversa comum para confirmar algo que você vinha orando em silêncio.
Pode trazer à memória um versículo lido há semanas, justamente no instante em que você precisa de direção. Pode gerar paz em meio a uma escolha simples, como se fosse uma assinatura invisível de que aquela decisão está alinhada ao coração de Deus. Essas manifestações discretas não são menos divinas por serem sutis. Pelo contrário, revelam o cuidado íntimo do Pai, que se interessa até pelas mínimas áreas da sua vida. A dificuldade é que vivemos acelerados demais para notar. Olhamos para o extraordinário e ignoramos o cotidiano. É como alguém que procura uma voz em alto-falantes enquanto ela ecoa em um sussurro constante ao lado. O Espírito deseja que você desacelere para perceber que Ele está presente em cada momento. Treinar a atenção é fundamental. Ao acordar, perguntar: Senhor, o que queres de mim hoje? Durante o trabalho, perceber quando uma ideia chega com clareza diferente das demais. Ao conversar, observar se uma palavra toca o coração mais do que o normal. Ao ler a Escritura, notar quando uma frase parece ganhar vida além da letra. Esses são sinais de que o Espírito está se comunicando. Quem honra os detalhes recebe mais. O Espírito revela mais a quem valoriza o pouco. Se você ignora os pequenos sinais, dificilmente receberá grandes revelações. Mas se aprende a agradecer pelas confirmações discretas, descobrirá que Deus nunca esteve distante, apenas falava de maneira simples. E nessa simplicidade, a comunhão se torna constante, prática e transformadora. Quando Ele se cala, o silêncio de Deus é uma linguagem tão poderosa quanto suas palavras. Muitas vezes, quando o Espírito Santo se cala, não é abandono, mas proteção. Há momentos em que não receber resposta imediata é o maior cuidado de Deus, porque Ele sabe que ainda não estamos prontos para suportar aquilo que pedimos. O silêncio pode ser um escudo contra escolhas precipitadas, pode ser poda que remove excessos, pode ser teste que revela intenções do coração. Deus não desperdiça palavras. Quando Ele não fala, está nos ensinando a valorizar o que já foi dito. O céu não libera novas instruções enquanto negligenciamos as anteriores. Por isso, o silêncio é um chamado para voltar ao ponto da última obediência. Em vez de pedir novas direções, é preciso perguntar: o que o Senhor já falou e eu ainda não vivi? Muitas vezes, a sensação de estagnação não vem da falta de voz, mas da falta de resposta da nossa parte. O silêncio também desenvolve confiança. Sem ele, viveríamos dependentes de sinais contínuos e nunca aprenderíamos a andar pela fé. A fé não se prova quando temos respostas claras, mas quando permanecemos firmes, mesmo sem entender o que Deus está fazendo. É nesse ambiente que o caráter se fortalece e a convicção amadurece. Há também o silêncio da transição. Quando Deus está prestes a mudar temporadas, Ele recolhe a voz por um tempo para que o coração aprenda a depender mais da presença do que de instruções específicas. É como um pai que, ao ver o filho já amadurecido, dá espaço para que ele caminhe e aplique os princípios aprendidos. Esse silêncio não é distância, mas confiança de que você já carrega dentro de si o que é necessário para continuar. Saber interpretar o silêncio é prova de maturidade espiritual. Em vez de desespero, ele deve gerar adoração. Em vez de dúvida, deve gerar descanso. Quando você aprende a permanecer fiel, mesmo sem ouvir, descobre que o silêncio também forma, também guia, e no tempo certo, abre caminho para uma nova manifestação da voz de Deus. Comunhão diária que transforma o ouvir. A voz do Espírito Santo não foi feita para ser um evento isolado, mas um relacionamento contínuo. Muitos acreditam que ouvir a Deus acontece apenas em cultos, vigílias ou retiros, como se fosse algo reservado a ocasiões especiais. Mas o Espírito deseja ser companheiro diário,
envolvido em cada detalhe da vida. A clareza da voz não nasce de experiências esporádicas, e sim da constância de uma comunhão que se renova todos os dias. Criar esse ambiente não exige fórmulas complexas. Ele nasce de hábitos simples e intencionais. Separar alguns minutos pela manhã para oração sincera, não para pedir longas listas, mas para abrir o coração e dizer: Espírito Santo, estou disponível. Ler a palavra não como obrigação, mas como alimento que sustenta a alma. Permitir que um versículo acompanhe o dia inteiro, refletindo sobre como aplicá-lo nas situações práticas. Essas pequenas atitudes cultivam sensibilidade. Adoração também é parte fundamental da comunhão diária, não apenas em músicas, mas em postura. Agradecer no meio da rotina, reconhecer a presença de Deus no trânsito, no trabalho, nas conversas. Quanto mais você reconhece que Ele está ali, mais clara se torna a percepção de sua voz. A comunhão diária não cria apenas momentos de escuta, mas uma consciência constante de que Ele caminha ao seu lado. Outro aspecto é aprender a fazer pausas. Em vez de viver correndo, parar alguns minutos ao longo do dia para perguntar: o que pensas sobre isso, Senhor? Essas pausas interrompem o ritmo acelerado e lembram que decisões não precisam ser tomadas apenas pela lógica. É nesse espaço de dependência que o Espírito se manifesta com clareza. Com o tempo, essa constância gera transformação. Você começa a discernir atmosferas, a perceber quando deve falar ou calar, a identificar direções que antes passariam despercebidas. A comunhão diária faz da voz do Espírito algo natural, não distante. E quando isso acontece, a vida cristã deixa de ser uma sequência de altos e baixos, e se torna uma caminhada estável, guiada por quem conhece o caminho. Ele ensina quem não desiste. Muitos chegam ao ponto de dizer: eu oro, eu tento, mas não consigo ouvir nada. Esse é um sentimento mais comum do que parece. E justamente aí mora um dos segredos do relacionamento com o Espírito Santo. Não escutar hoje não significa estar longe de Deus. Pode significar que Ele está treinando sua sensibilidade. O Espírito não abandona filhos. Ele os discipula. E como todo discipulado, existe processo, paciência e aprendizado. O problema é que a maioria quer resultados imediatos. Querem fórmulas, 7 passos, 3 orações, uma chave infalível. Mas o Espírito não se move por atalhos humanos. Ele forma, não acelera. Quando parece que não ouvimos nada, na verdade estamos sendo convidados a fortalecer a fé e aprender a confiar. É fácil acreditar quando tudo é claro. O verdadeiro teste é permanecer quando nada parece acontecer. Esse tempo de aparente silêncio não é vazio. É oportunidade para voltar ao essencial. Silenciar mais do que falar. Orar não apenas para pedir, mas para estar. Ler a palavra não em busca de respostas rápidas, mas para encontrar Jesus em cada página. Adorar mesmo sem sentir nada extraordinário. Essa simplicidade é a linguagem que o Espírito entende. Muitos confundem não sentir com não estar presente. Mas o Espírito não depende de emoções humanas. Ele é constante. O que varia é a nossa percepção. E essa percepção se expande quando insistimos em buscar, mesmo sem ver resultados imediatos. A perseverança revela amor genuíno. Quem busca apenas experiências intensas desiste rápido. Quem busca relacionamento permanece até que o coração se torne sensível. Existe ainda outro ponto. Deus deseja que aprendamos a reconhecer sua voz no meio da vida comum. Se só ouvíssemos em momentos de êxtase, dependeríamos de eventos para ter direção. Mas Ele quer que aprendamos a escutá-lo ao abrir a Bíblia numa manhã comum, ao refletir durante o trabalho, ao caminhar em silêncio.
É nesse cenário simples que a voz se torna parte do cotidiano. Por isso, se você ainda não escuta com clareza, não desanime. O próprio Espírito é quem ensina. Ele não exige perfeição, exige constância. É melhor buscar todos os dias com sinceridade do que esperar um espetáculo que nunca chega. A prática de voltar, insistir e permanecer no secreto vai afinar seus ouvidos mais do que qualquer técnica. Lembre-se, filhos têm direito à voz do Pai. E o Espírito foi enviado exatamente para traduzir essa voz. Se você é filho, a promessa é certa. Você vai aprender a ouvir. Talvez ainda não hoje. Talvez não da forma que imagina, mas no tempo certo. A única condição é não desistir. Viver guiado pela voz do Espírito. Chegamos ao ponto mais importante. Compreender que aprender a ouvir o Espírito Santo não é sobre uma técnica, mas sobre um estilo de vida. A vida cristã não foi desenhada para ser conduzida por impulsos, inseguranças ou pela voz mais alta que ecoa do lado de fora. Ela foi planejada para ser conduzida pelo Espírito de maneira constante, segura e transformadora. Essa é a diferença entre viver perdido, apagando incêndios, e viver com propósito, discernindo cada passo. Quando você decide cultivar essa escuta, algo poderoso acontece. Nenhuma outra voz consegue mais manipular sua mente. As opiniões externas podem até pressionar, os medos internos podem tentar sufocar, o inimigo pode lançar mentiras, mas a voz do Espírito se torna a bússola que mantém você no caminho certo. É como estar em um mar revolto, mas carregar um farol dentro de si. Enquanto todos se perdem nas ondas, você segue o brilho da direção que nunca apaga. Essa vida não é exclusiva de líderes, profetas ou pessoas consideradas mais espirituais. É herança de todo filho de Deus. O Espírito foi derramado sobre todos, para guiar, consolar, corrigir e ensinar. Se você pertence a Cristo, essa promessa é sua. Não se trata de capacidade, mas de relacionamento. E quanto mais próximo você permanece, mais natural se torna escutar. A caminhada prática envolve disciplina, mas não religiosidade. Reserve momentos de oração silenciosa, não para preencher o tempo com palavras, mas para cultivar sensibilidade. Leia a palavra como quem se alimenta, não como quem cumpre obrigação. Valorize os detalhes, perceba os sinais sutis, reconheça o agir de Deus em pequenas situações. O hábito de agradecer constantemente abre espaço para a voz do Espírito se manifestar em meio ao comum. Obediência é outro pilar essencial. De nada adianta ouvir se não há disposição para praticar. Cada passo obedecido abre clareza para o próximo. Quem coleciona instruções sem agir perde sensibilidade. Quem coloca em prática até mesmo pequenas direções cresce em maturidade e confiança. O Espírito confia mais a quem valoriza o que já recebeu. A paciência também é parte da jornada. Nem sempre as respostas virão na hora esperada. O silêncio não é ausência, é treinamento. Ele fortalece fé, revela intenções e molda caráter. O cristão maduro entende que até quando Deus parece calado, ele continua trabalhando. A espera não é perda de tempo, mas investimento em confiança. Outro ponto essencial é a rendição. O coração cheio de si não tem espaço para ouvir. Diminuir para que ele cresça é condição para uma escuta afinada. Isso significa abrir mão de orgulho, de planos inflexíveis, de controlar tudo sozinho. Cada vez que você escolhe humildade, o ambiente para ouvir se torna mais limpo. E por fim, entenda: a voz do Espírito não é apenas para você. Ela molda sua vida para que você seja resposta na vida de outros. Quando ele orienta, não é apenas para proteger sua caminhada, mas também para que através de você outros encontrem direção.
O Espírito não fala para criar indivíduos isolados, mas para formar testemunhas vivas que refletem Cristo no mundo. Se há uma conclusão prática, é esta: decida hoje valorizar a presença mais do que as respostas. Quando a presença se torna prioridade, a voz se torna consequência natural. Quem caminha com o Espírito não vive perdido, vive em paz. Não precisa de garantias humanas, porque já tem a certeza de que o Pai fala. Feche os olhos por um momento, respire fundo e declare em voz sincera: Espírito Santo, eu quero viver guiado pela tua voz. Ensina-me a escutar. Molda o meu coração. Alinha os meus passos. Hoje me coloco diante de ti, reconhecendo que sem a tua direção sou facilmente enganado pelas minhas emoções, distraído pelas vozes do mundo e pressionado pelas mentiras do inimigo. Preciso da tua voz, Senhor, mais do que preciso de respostas imediatas. Quero aprender a depender do teu sussurro suave, que traz paz mesmo em meio à tempestade, que ilumina mesmo quando a lógica não mostra saída. Dá-me coragem para silenciar o meu interior, para desligar os ruídos que roubam a sensibilidade da minha alma, para aquietar o coração diante da tua presença. Eu não quero buscar a ti apenas por interesse, nem tratar a tua presença como um recurso de emergência. Quero aprender a amar-te pelo que tu és, não pelo que podes me dar. Quero trocar a pressa por permanência, a ansiedade pela confiança, o medo pela fé. Espírito Santo, ensina-me a esperar com paciência, a descansar mesmo quando o céu parece calado, a confiar que o teu silêncio não é ausência, mas treinamento e cuidado. Que o meu coração seja terreno fértil para a tua voz. Arranca de dentro de mim todo orgulho, todo desejo de controlar, toda resistência em obedecer. Dá-me humildade para render minhas vontades, coragem para renunciar ao que me afasta de ti, e sensibilidade para discernir o que é tua direção e o que são apenas os ruídos da minha mente. Ensina-me a diferenciar a acusação do inimigo da correção que vem de ti. Ensina-me a abraçar o arrependimento como presente, a perdoar como caminho de liberdade, a obedecer como prova de amor. Espírito Santo, fala comigo nos detalhes da vida. Dá-me olhos para perceber o teu mover no simples, ouvidos para ouvir tua instrução em meio à rotina, coração aberto para receber a tua direção mesmo quando ela confronta meus planos. Não quero ignorar os pequenos sinais. Não quero desprezar o sussurro que guia. Que cada dia eu seja mais atento, mais sensível, mais rendido. Conduz-me em obediência, Senhor. Que cada passo que eu der seja fruto da tua voz e não da minha ansiedade. Se preciso esperar, dá-me paciência. Se preciso mudar de rota, dá-me coragem. Se preciso abrir mão, dá-me força. Não quero ser apenas ouvinte, quero ser praticante. Não quero colecionar instruções não obedecidas, mas viver de forma que cada palavra tua se torne vida dentro de mim. Espírito Santo, alinha meus passos ao propósito do Pai. Lembra-me constantemente quem eu sou em Cristo. Afasta de mim as distrações que me afastam da tua presença. Guarda a minha mente da dúvida, meu coração do engano e a minha alma da pressa. Que a tua paz seja meu árbitro. Que a tua palavra seja minha bússola. Que a tua presença seja meu refúgio. Leva-me a um nível de intimidade onde a tua voz se torne parte natural da minha rotina. Que eu não precise de gritos porque já aprendi a valorizar o sussurro. Que eu não dependa de sinais extraordinários porque já reconheço a tua direção nos detalhes. Que eu não viva de experiências isoladas, mas de comunhão constante. Espírito Santo, molda-me como filho obediente. Forma em mim um coração sensível,
Guia-me por caminhos retos. Quero andar contigo todos os dias, não apenas em momentos de necessidade. Quero aprender a reconhecer tua voz de tal forma que nenhuma mentira do inimigo encontre espaço em mim. Que a tua voz seja mais forte do que o medo, mais clara do que a dúvida, mais real do que as circunstâncias. E quando o silêncio vier, lembra-me que mesmo calado tu continuas presente. Que eu não me desespere, mas aprenda a confiar. Que eu não desista, mas permaneça. Que eu não perca a esperança, mas continue esperando no Senhor. Espírito Santo, eu quero viver guiado pela tua voz. Ensina-me a escutar. Molda o meu coração. Alinha os meus passos. Faz de mim alguém que não apenas busca respostas, mas que ama a presença. Que a minha vida seja testemunho da tua direção. Que as minhas escolhas reflitam o teu conselho. Que os meus dias revelem que eu caminho contigo. Em nome de Jesus, amém. Essa decisão simples abre um novo capítulo na sua caminhada. E uma vez que você aprende a reconhecer o sussurro do Espírito, nunca mais se confunde com ruídos. Você passa a viver com propósito, direção e a segurança de que está sendo guiado pelo próprio Deus.